Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e o nosso assunto de hoje é sobre o discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Vamos imaginar que um texto seja um grande palco, onde o narrador é o diretor da peça e os personagens são os atores. Em alguns momentos o diretor vai dar a fala diretamente para os personagens, em outros momentos ele vai fazer a intervenção da fala e em determinados momentos as falas irão se misturar. Haverá a fala do narrador e também a fala da personagem, a fala do diretor e também a fala dos atores. Bora lá aprender um pouquinho mais sobre isso? Qual que é a diferença entre o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre? Bom, o discurso direto seria aquele discurso em que a própria personagem fala. É como se o diretor da peça desse o microfone diretamente para os atores da peça poderem se pronunciar. Exatamente. E como que nós reconhecemos isso? Especialmente por meio da pontuação. Então, nós observamos as aspas, nós observamos o travessão. Vamos observar um exemplo. João disse: estou cansado de esperar. Esse tipo de discurso é bastante fácil de você observar. Sendo a personagem mesmo que fala, vocês observam uma fala mais viva, uma entonação com uma maior intensidade. Por quê? Simplesmente porque é a reprodução da própria personagem ali falando. E dentro da escrita é bastante perceptível por conta do travessão e por conta das aspas. Vamos observar o exemplo. João disse: estou cansado de esperar. Bom, conforme vocês podem observar aí, nós temos o verbo descende, que é o verbo que anuncia a fala da personagem por meio dos dois pontos e na sequência nós temos as aspas. E em outro momento, em outro exemplo, nós temos os travessões marcando aí a fala da personagem. Estou cansado de esperar, disse João. O que seria, Mislene, esse verbo descende? Seriam os verbos de elocução, aqueles verbos que vão anunciar a fala do personagem. Pedro disse, ele falou, respondeu, sempre dizendo qual será o próximo passo, a próxima atividade exercida ali pela personagem da história. Na sequência, nós temos o discurso indireto. Neste caso, levando ali como analogia, o palco é como se o diretor tomasse a fala da personagem, pronunciasse essa fala tomando para si uma fala que seria da personagem. Então, nós vamos observar que existe, então, uma mudança, inclusive, de tempo verbal, que nós iremos ver daqui a pouquinho. Então, aqui nós temos como discurso indireto, aquele que, como o próprio nome diz, ele não é direto, não é feito diretamente pela personagem, e sim é pronunciado por uma outra pessoa, mas com a intenção de pronunciar aquilo que a personagem havia dito. Então, aqui nós temos o exemplo. João disse que estava cansado de esperar. No exemplo anterior, nós tínhamos lá, João disse: estou cansado de esperar. Percebe? Ele mesmo pronuncia aquela fala dele. Neste outro exemplo, no discurso indireto, outra pessoa fala pelo João. Então, olha só, João disse que estava cansado de esperar. Inclusive, percebam aí a diferença de tempos verbais. Em um nós temos o presente, João diz, estou cansado de esperar, e no outro nós temos o pretérito imperfeito. João disse que estava cansado de esperar. E observem então no discurso indireto que sempre haverá um pronome, o pronome que, um pronome se. Aqui neste exemplo nós temos o seguinte: João disse que estava cansado de esperar. Observem vocês que no discurso direto não havia utilização desse pronome que. Então vamos observar aqui a distinção entre os dois, inclusive na questão de tempo verbal. João disse, estou cansado, observem então os dois pontos e a fala diretamente do João, e o presente,
o tempo verbal no presente, e no discurso indireto, quando não é exatamente o João que está falando, mas alguém que está falando em nome de João. A fala é a seguinte: João disse que estava cansado de esperar. Então, observem aí o estava, que é o quê? O pretérito imperfeito. Então, muda-se também o tempo verbal do discurso. E por último, nós temos o discurso indireto livre. Neste caso, ocorre uma mescla, uma mistura. Existe, então, um pouco da fala da personagem, um pouco da fala do narrador, e as falas, elas se misturam. Vai uma dica muito importante para vocês, pessoal. Sempre que vocês observarem que nas questões caem perguntas do tipo que fala sobre voz do narrador, subjetividade, sincretismo de vozes, pode saber que aí encontra-se o discurso indireto livre. Então, perceberam essas falas aí na questão, porque isso daí nada mais é do que esse sincretismo, seria essa mistura das vozes. Subjetivismo ou subjetividade é a fala diretamente de como a personagem está se sentindo. E vozes do narrador é exatamente de que maneira que ele se pronuncia ali. Vamos observar então o exemplo do discurso indireto livre, onde ocorre o quê? A mescla, a mistura, tanto a voz do narrador, quanto de repente surge a voz da personagem também dentro desse discurso. Observemos. João olhava para o relógio, até aí observamos a fala de quem? Do narrador, certo? Estava cansado de esperar, ok? Também fala do narrador. Será que ela viria? Percebe que aí, neste momento, ocorreu o quê? É como se a personagem permeasse ali a fala, o discurso, e tomasse ali o seu devido lugar. Então, quando ele diz, será que ela viria? Percebem que é a personagem da história que está entrando ali, permeando aquele momento do discurso? Então, por isso que nós falamos discurso indireto livre. Nós temos tanto a fala do narrador, quanto também a fala da personagem dentro da história. Vou colocar algumas questões aqui para nós sanarmos de vez essa dúvida entre discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, tá bem? Vamos lá. Primeiro exercício. Classifique o tipo de discurso. Então, nós temos na letra A: não quero sair de casa, gritou Pedro. Olha só o verbo dissende aí, tá? Gritou, né? Introduzindo de quem é essa fala. Letra B: Pedro disse que não queria sair de casa. Olha só, será que é ele dizendo? Será que é o Pedro mesmo que está dizendo, ou é alguém dizendo pelo Pedro? Letra C: Pedro olhava a chuva. Que tédio. Por que sair agora? Então observem aí uma mescla, né? Uma mistura de vozes. Então, na letra A, quando nós temos não quero sair de casa, gritou Pedro, claramente nós temos um discurso direto. No segundo caso, Pedro disse que não queria sair de casa. Observem que não é diretamente o Pedro falando. Então, neste caso, nós temos o discurso indireto. E por último, Pedro olhava a chuva. Que tédio. Por que sair agora? Então, nós temos a mescla tanto do narrador quanto de Pedro. Então, neste caso, nós temos o discurso indireto livre. Vamos para mais um exemplo aqui. Transforme o discurso. Nós temos uma frase original. Maria falou: eu preciso estudar mais. Transforme para discurso indireto. Então, no primeiro caso, nós temos um discurso direto. Maria falou: eu preciso falar mais. E agora transformem para discurso indireto. Vamos transformar? Ficaria como aqui? Maria falou que precisava estudar mais. Observem o que aparecendo, né?
Observem que não foi diretamente a Maria que falou, então aqui neste caso nós temos o discurso indireto. Depois, transforme para discurso indireto livre. Vamos lá. Maria precisava estudar mais, ok? Frase do narrador. Como tinha deixado o tempo escapar assim? Olha só, essa daí é a frase diretamente da Maria. Então, existe uma mescla aí entre o narrador e a fala da Maria. Portanto, discurso indireto livre. Vamos então para outro exemplo. Ele olhava a porta fechada, tinha saído sem dizer nada. Covarde. O trecho apresenta a fusão entre a voz do narrador e a do personagem. Portanto, gente, que discurso é esse daí? Repetindo a frase, ele olhava a porta fechada, né? Fala do narrador. Tinha saído sem dizer nada. Covarde. Percebem que existe uma mescla aí entre a fala do narrador e a fala da personagem? Portanto, neste caso, nós temos aí um discurso indireto livre. Agora que você entendeu os 3 tipos de discurso, lembrem-se, o discurso direto, o personagem fala, discurso indireto, o narrador nos conta a história, e o discurso indireto livre, o narrador e a personagem têm a sua vez ali dentro do discurso. Os dois falam naquele momento no discurso. Bom, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir. Vou deixar para vocês o site aqui para que vocês possam também visitá-lo e é uma forma a mais, um suporte a mais para os estudos de vocês. Português na prática com Miss Lene, aqui você aprende fácil, entende rápido e lembra sempre.